Fala galera, belezinha galerinha, show, tudo em ordem. Pessoal, estamos aqui mais uma vez, professor Evandro Gomes de Biologia, com mais uma super aula show para você. Agora a resolução de questões de bioquímica, tá? Aguarde que nós teremos aí brevemente nossas aulas de carboidratos, lipídios e proteínas, tá bom? Vamos aí à resolução de algumas questões, pessoal, muito importantes para vocês do Enem e das particulares de medicina. Vamos lá? Beleza, galera? Vamos em frente. E aí, galerinha, beleza? Estamos aqui então para resolver algumas questões relacionadas à bioquímica, tá? Pessoal, muita atenção, muito cuidado com bioquímica. A bioquímica ela é muito importante em todos os contextos, em qualquer concurso que você for fazer hoje, tá? A bioquímica ela cai de forma direta ou indireta. O que seria essa forma indireta? Essa forma indireta, pessoal, é correlacionando muitos problemas no que concerne às questões fisiológicas, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, cardiopatias, dentre outros, tá? Então, vamos lá, estamos aqui, vamos acompanhar aqui na tela, tá? Então, vamos aqui abrir a tela show, para a gente começar a brincadeira. Pessoal, estamos aqui então para brincar com vocês, e vocês têm aí, vejam só, o nosso canal, YouTube, Biologia Show Evandro Gomes, vá lá. E aí, você que está curtindo essa aula, se inscreva no nosso canal, tá? E também nós temos nosso Instagram, tem muita coisa legal. Inclusive, nós temos um quadro novo, agora é Você Sabia? São muitas curiosidades e dicas de biologia que você, se você ir lá, chega no seu Instagram e ativa as suas notificações e você vai receber, a partir do momento que vocês nos seguem, todas as nossas dicas serão, obviamente, repassadas para vocês. Mas vamos lá. Nós temos algumas questões aqui que são questões interessantes, que envolvem essa partezinha da bioquímica. Galera, então fiquem atentos do seguinte, olha só. Primeira coisa para a gente analisar na questão 1, fiquem analisando aí. Nós temos uma questão de 2017, uma questão nova, né? O vídeo está sendo produzido agora em 2017. Então vamos lá. O amido, um carboidrato presente em grande quantidade na farinha, é a principal forma de armazenamento de energia das plantas, ocorrendo principalmente nas raízes, frutos e sementes. Nos mamíferos, a reserva de carboidratos que corresponde ao amido, então a correspondência vai ser, letra A, são os lipídios, acumulados no tecido adiposo. Os triglicérides, abundância no plasma sanguíneo, misericórdia. É o glicogênio, encontrado no fígado e nos músculos. É a glicose, armazenada no citoplasma das células pancreáticas. Ou é o ATP, que é a principal fonte de energia de todas as células. Então vamos lá esclarecer algumas coisas em relação à questão do amido. Veja só. O amido ele é muito importante. Nós sabemos o seguinte, que a glicose, nós temos a glicose alfa e a glicose beta. Estão correlacionadas a essa condição de alfa e beta. Vocês vão ver na nossa videoaula sobre carboidratos, que é mais a posição da hidroxila, já que a glicose, na sua conformação cíclica, ela é encontrada na natureza desta forma. O que vai diferenciar alfa exatamente de beta é o posicionamento da hidroxila no carbono 1, tá? Mas isso é uma coisa que nós vamos discutir posteriormente. Então vamos lá. Analisando aqui os itens, veja bem, a letra A. Galera, os mamíferos, certo, nós temos as fontes de energia, uma delas é o lipídio, né? São os lipídios. Só que é o seguinte, não é a nossa fonte de reserva de carboidrato, não é a principal. A nossa principal fonte de reserva não consiste em lipídios, apesar de ter um rendimento energético praticamente o dobro da glicose a partir do ciclo que nós temos aí um ciclo, aonde nós vamos conversar a obtenção de energia a partir de lipídios, ok? E aí vem no metabolismo dos ácidos graxos, mas não são os lipídios. Então está falsa a letra A. A letra B, triglicéridos, misericórdia, abundância no plasma. Triglicéridos, abundância no plasma vai dar problema sério. Vai dar aí, ó, os triglicéridos vão acumulando e pode, com o passar do tempo, formando placas de gordura chamadas de ateromas. E aí vem problemas cardiovasculares. Também não é isso aí. Letra C, glicogênio, encontrado no fígado e nos músculos. Galera, essa é a resposta. Glicogênio é nossa fonte de reserva polissacarídica armazenada nos músculos, tá? E também no fígado. Agora um detalhe importante. Se liga aí, meu povo.
do Brasil, meu povo do Nordeste, meu povo da Paraíba. Veja bem, o glicogênio, que é o glicogênio hepático, este é o responsável, claro, pela manutenção da glicemia, deixando a glicemia normal, ok? Dependendo do método de exame, entre 70 e 105. Alguns métodos colocam 65 a 100, mas isso depende muito do sistema, do método analisado. Bom, o glicogênio muscular, ele não é responsável, ele não atua no controle glicêmico. Por quê? Porque o glicogênio muscular, lá nas células musculares, há ausência de uma enzima que é chamada de G6P, que é a glicose 6-fosfatase, que está presente no fígado e, a grosso modo, pega essa glicose e joga isso no fígado, do fígado, joga a glicose para a corrente sanguínea para regular exatamente a glicemia. Então, por isso que o músculo ele não controla a glicemia. Então, todo o glicogênio muscular ele é utilizado especificamente no metabolismo muscular. Aguarde as nossas próximas aulas que eu vou explicar bem direitinho através de slide, tá bom? Então, a nossa resposta aqui fica a letra C de coisinha linda do papai, ok? Então, fiquem atentos aí nessa condição, tá? Vamos para a questão 2. Então, é o seguinte, a questão 2 é uma questão da PUC. Galera que vai fazer vestibular na PUC, cuidado nessas questões, que diz assim. Para responder à questão, leia as informações e as afirmativas que seguem em relação à água. A água é o componente mais abundante do corpo humano, sendo responsável aproximadamente por 70% do peso total do corpo. Durante o exercício físico, o Enem cobra fisiologia do esporte e bem-estar, cuidado com isso. O calor gerado pelo metabolismo aumenta a temperatura do corpo. O sistema nervoso detecta esse aumento de temperatura e desencadeia a liberação de suor, constituído principalmente por água. A água presente no suor carrega eletrólitos dissolvidos e esfria o corpo ao evaporar. Então é a homeostase que nós falamos. Bom, por isso deve ser reposta, essa água deve ser reposta para a manutenção da homeostase do organismo e para o funcionamento normal dos órgãos, dos tecidos e das células. Muito bem. Sobre o metabolismo da água no corpo humano, considere as afirmativas a seguir. Então vamos lá. Primeiro, o corpo humano, durante o exercício físico, perde água proveniente de fluidos extra e intracelulares. E aí, o que tu acha? 2. A hiperidratação, ou seja, vou beber água com força, pode ser danosa para o corpo, já que pode ocorrer uma diluição excessiva de eletrólitos se o rim não excretar o excesso de fluidos. Então veja bem, pode ser prejudicial essa hiperidratação. Eu posso ter uma deficiência de eletrólitos, eu posso perder sais minerais, eu posso ter uma deficiência nesse metabolismo de eletrólitos. Se liga, tá? Eu posso reter isso daí, esses eletrólitos, enfim, eu posso ter algum problema se eu hiperidratar. Muito bem. 3. A ingestão de bebidas isotônicas, Gatorade, dentre outras, tem como finalidade reduzir a queima de substâncias energéticas no organismo, provocando a diminuição da temperatura corporal. Será que esse é o objetivo das isotônicas? Então, as alternativas lá, nós temos, estão corretas. Apenas a 1, apenas a 3, 1 e 2, 1 e 3. E aí, 2 e 3. Então, vamos lá. Galera, o item 1. O item 1, corpo durante o exercício físico perde água proveniente de fluidos extra e intracelulares. Então, galera, está correto o item 1. Sim, o corpo vai perder água mediante essa condição? Sim. 2. A hiperidratação pode ser danosa para o corpo, já que pode ocorrer uma diluição excessiva de eletrólitos se o rim não excretar o excesso de fluidos. Exatamente, pode acontecer problemas sim no processo metabólico dos eletrólitos, dado o excesso de água. Sim, senhor. Além disso, pode também aumentar a diurese e também promover a perda excessiva de sais minerais. Então, tem que trabalhar sempre no meio termo. E lembre-se, não devemos beber água só quando estivermos com sede. Por quê?
porque isso indica que teu corpo está trabalhando no máximo, ou seja, no limite, e isso não é saudável. 3. A ingestão de bebidas isotônicas tem como finalidade reduzir a queima de substâncias. Negativo, galera. A ingestão de bebidas isotônicas, sua função é equilibrar, óbvio, é dar uma reposição de sais minerais e hidratar, e não trabalhar na questão energética nesse sentido. Então, correto aqui são os itens 1 e 2, letra C de coisinha de papai. Biologia show, vamos em frente, tá? Questão 3, 2014, tá certo? Então, vamos lá. Em humanos, a doença que pode se desenvolver pela presença da variante do gene SLC16A11. Que gene da moléstia é esse? Vamos lá. Tem como um dos sinais clínicos a produção de corpos cetônicos. Isso ocorre porque a glicose, mesmo presente no sangue, não é plenamente utilizada pelo organismo, que interpreta essa situação metabólica como um estado de jejum. Assim, é ativada uma via metabólica capaz de ofertar mais açúcar no sangue por meio da... Então vamos lá, eu vou obter energia que não da via normal da quebra, no caso do glicogênio. Então vamos lá, seria, por exemplo, letra A, nós temos aqui uma condição gliconeogênese, letra B, lipogênese, C, glicogênese, D, desnaturação proteica, E, fosforilação oxidativa. E aí, qual seria a sua resposta? E aí, galera, show, galera team, galera fashion, galera do meu Brasil varonil, se liga aí. Vamos lá, galera, show, presta atenção. Pessoal, eu estou obtendo a via energética que não a partir da glicose. Então, esse processo, onde o organismo vai buscar vias energéticas, pode vir de lipídios, de proteínas, do próprio piruvato, que não originado diretamente da glicose, tá? E até mesmo de corpos cetônicos, levando à formação de piruvato e assim entrando no ciclo de Krebs, esse processo, galera, é chamado de gliconeogênese, ou seja, é um processo de obtenção de glicose e glicogênio, na verdade, a formação de glicogênio, é um novo glicogênio, a produção de um novo glicogênio a partir de vias metabólicas que não as glicídicas. Pode ser por lipídios, pode ser por proteínas e outras vias também obtendo diretamente através de corpos cetônicos, como diz a doença. Então a resposta fica a letra A, de aleluia. Beleza, galera? Lipogênese, Evandro. O que é a lipogênese? É a formação de lipídios, galera. Então presta atenção. Se a pessoa excede o consumo de carboidrato, e esse carboidrato, veja bem, quando você come o carboidrato, dá um pico de insulina. Esta insulina vai ter duas funções. Uma, vai encaminhar a glicose para o pâncreas, vai encaminhar, o pâncreas produz a insulina, libera a insulina mediante o pico de glicose. Então, vamos lá. A insulina, ela vai encaminhar, no caso, a glicose para o fígado, no processo chamado de glicogênese, armazenando, então, a glicose sob a forma de glicogênio no fígado. A outra função da insulina é encaminhar a glicose para as células para o processo de metabolismo energético. Se essas duas vias estão preenchidas, o que a glicose, no caso a insulina, ela vai fazer? Ela vai pegar este excesso de glicose, vai entrar numa via metabólica, vai produzir o que? Ácido graxo, vai pegar o glicerol, vai juntar ácido graxo e glicerol, e daí vai formar o que nós chamamos de lipídios, a partir do excesso de carboidratos. Então, exatamente isso. Nós temos que ter cuidado. Então, lipogênese, eu posso ter a produção de lipídios a partir do excesso de carboidrato não metabolizado na via energética. Beleza, galera? Então, vamos em frente à questão 4. Qualquer dúvida, galera, vocês podem deixar depois no vídeo abaixo. Você deixa aí seu comentário, suas perguntas, que eu vou respondendo aos poucos, tá bom? Então, vamos em frente na questão 4. Questão 4 diz o seguinte, uma questão da UEPB 2011, né? Mas, enfim, vamos lá. O corpo dos seres vivos pode ser comparado a um grande laboratório. Nesse laboratório, uma química especial e complexa ocorre, é a química da vida, baseada em compostos de carbono.
Depende de reações químicas que ocorrem em meio aquoso e em estreitos intervalos de tempo. Leia atentamente as proposições apresentadas sobre a química da vida. Então vamos lá. Letra A. Os polissacarídeos podem atuar como substâncias de reserva de energia ou como elementos estruturais. São exemplos em categoria, respectivamente, quitina e amido. Então vamos lá. Reserva e estrutural. Respectivamente, quitina não é reserva, é estrutural. Amido não é estrutural, é reserva. Então o item A está errado por causa disso, tá bom? Letra B. As propriedades da água, tais como capilaridade, calor de vaporização, poder de dissolução, etc., são indispensáveis à manutenção da vida na Terra. Entretanto, essas propriedades nada têm a ver com a polaridade da molécula ou com as ligações de hidrogênio. Galera, completamente errado. Exatamente graças à questão da polaridade e à estabilidade das ligações de hidrogênio que você tem essa condição de capilaridade, principalmente processo de vaporização mediante ação de temperatura. Então, a letra B também está errada. C. A lipoproteína HDL colesterol remove o excesso de colesterol do sangue, transportando-o para o fígado, onde o colesterol é degradado e excretado, tá certo? Na forma de sais biliares. Galera, está correto isso aqui? Beleza? Galera, está correto sim. Nós temos aqui o HDL, ele é conhecido como colesterol bom. Mas entenda, colesterol é colesterol. Na verdade, o HDL é o quê? É uma lipoproteína de alta densidade. Faz exatamente isso que a assertiva coloca. Já o LDL, que vem da sigla em inglês, é uma lipoproteína de baixa, low density, de baixa densidade. Então ela faz o inverso, ela pega aquela gordura, ou seja, o lipídio, o colesterol, e faz com que ocorra deposição nos vasos sanguíneos, tá? Então por isso é chamado de colesterol ruim, o LDL, tá ok? Letra D. As enzimas, substâncias de natureza proteica, são biocatalisadores, ou seja, elas aumentam a velocidade das reações sem elevar a temperatura. Isso acontece porque elas aumentam a energia de ativação necessária para ocorrer a reação. Ela diminui o processo de energia de ativação, gasta menos energia, tá? Então vamos lá. Letra E. Os dois tipos de ácidos nucleicos, DNA e RNA, determinados segmentos da molécula de DNA podem ser transcritos em moléculas de RNA. Esses segmentos são os cromossomos, responsáveis por todas as características hereditárias dos indivíduos. Não, os segmentos transcritos são o que nós chamamos aí, de sequências codificadoras. Nós temos os exons, que vão caracterizar no RNA os chamados códons, principalmente no RNA mensageiro. Galera, então a resposta aqui fica a letra C de coisinha do papai. Parece que hoje está dando tudo C, né? Mas é isso daí, beleza? E vamos à nossa última questão de bioquímica, uma questão interessante do Enem também. Olha só como o Enem é interessante trabalhando isso. A água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela a seguir mostra como a quantidade de água varia em seres humanos, dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição química do indivíduo normal. Então, nós temos aí, vocês estão vendo a tabela, tá certo? Nessa tabela aí, vocês estão verificando o percentual de água. Então, nós temos aí, presta atenção, tecido nervoso, tá? Nós temos aqui o tecido substância cinza, 85%, substância branca, 70%, medula óssea, conjuntivo, 60%, o adiposo, 15%, hemácias, 65%, ósseo, nós temos ali o valor de 20%. Então, vamos lá. Aí ele coloca o seguinte: durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para análise em um laboratório. Vamos lá, se liga, galera. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 miligramas. Intacta, ou seja, não perdeu água. Após a secagem, tirei a água, né, através do método na estufa. Quando essa é retirada a água, a amostra pesou 80 gramas. Baseado na tabela, a tabela está lá atrás, volta aqui. Pode-se afirmar que essa amostra é de... Então, é a amostra de quê? Vamos lá.
Eu tinha 200. Então vamos lá. Tem lá tecido nervoso, cinzenta, substância branca, hemácias, tecido conjuntivo ou tecido adiposo. Galera, então vamos prestar atenção aqui. Se eu tinha 200 miligramas, tá? E aí você tem 80 depois da secagem, quer dizer que eu tenho 120 miligramas de água que foi retirada aqui, beleza? No processo de estufa. É uma regra de 3 simples. 120 miligramas de água está para, obviamente, veja só, para quanto de percentual? Que é o que ele quer exatamente da questão. Se 200 está para 100, 120 está para quanto? Exatamente. Então, nós vamos ter o quê? 120 vezes 100 e aí dividido por 200. Então, nós vamos ter aí 60% de água, exatamente, nós temos aí. Então, se você analisar aqui 60%, vou voltar aqui, você vai ver a tabelinha aqui rapidinho. Qual é o tecido que tem 60% de água? Galera, olha ali, tecido que? Conjuntivo. Então, você vai lá e vai marcar a alternativa que coloca tecido conjuntivo, letra D de Deus. Tá bom? Pessoal, isso é apenas um primeiro dos nossos vídeos com resolução de questões, tá? São questões variadas aí de bioquímica para dar uma ênfase, falamos coisas muito importantes, conversamos sobre a G6P, a importância da G6P, conversamos também sobre gliconeogênese, cuidado com isso, tem muita coisa que é cobrada nos vestibulares aí no Brasil, então fiquem atentos, tá? Espero que vocês tenham gostado, curtam aí o nosso canal, se inscrevam no nosso canal e também vá lá no nosso YouTube, tá? Dá uma clicada lá e se você curtiu, galera, vamos em frente, tá bom? Pessoal, super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau, xixa.